Boa noite, graça e paz, família, cultura do reino. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a esse Deus maravilhoso, um Deus que tem nos abençoado, um Deus que tem suprido as nossas necessidades. E nós estamos aqui mais uma vez para a honra e glória dele, para ministrarmos a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela tem vida e ela funciona. A pastora já está aqui comigo, dá o seu salve aí, né, pessoal? Olá, graça e paz, queridos. Uma boa noite a todos. Vamos lá, mais um culto aqui na presença do Senhor e contando os dias para voltarmos ali ao nosso tempo. Amém? E como é bom, né, nós podemos livremente, né, adorar e louvar a esse Deus maravilhoso, né? Então nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos aqui no nosso país, pois nós sabemos que existe países onde não se pode pronunciar o nome de Jesus, e aqui nós somos livres para poder ler a palavra, para poder ministrá-la, para poder louvar, adorar, falar o nome dele em todo momento, em espírito e em verdade também, né? Então isso é muito importante. Então devemos sim aproveitar. E nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos uma palavra. Desde já eu quero mandar um alô ali para o Manuel Messias, lá de Sergipe, né, que tem acompanhado o nosso culto, tem assistido, e hoje eu estive em contato com ele e ele me passou que foi muito bom, né? Ele foi ovelha nossa aqui, já esteve conosco e se mudou para Sergipe, está morando agora lá, e nós perdemos o contato, mas através do Facebook ele conseguiu o nosso contato, assistiu os nossos cultos e ficou muito feliz. E hoje ele conversei com ele ali e ele pediu, né, para estar mantendo esse contato, que ele tem um carinho muito grande por nós, e nós também temos, né, um carinho muito grande por ele, pela sua esposa Elisângela, pela sua filha, que já deve estar enorme, né, quando ela saiu, a Jamile, né? Emanuele também, isso. Quando a Jamile saiu daqui, ela era pequenininha, agora já deve estar, né, uma moçona ali, isso tudo para a honra e glória do Senhor. Então, até ali em Sergipe, nós temos estamos levando, né, a palavra de Deus através dessa ferramenta, como o Celso sempre diz, o irmão Celso, que já está aqui com o Natan, né, que é uma ferramenta poderosa e nós temos que saber usá-la e saber também com que ela não venha nos atrapalhar, né, que nós possamos ter esse discernimento. Amém? Glória a Deus. Podemos começar, pastor? Podemos começar. Amém. Abra as vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 33. Salmo de número 33. Eu quero ler alguns versos. Gostaria de já dar um alô aí para aqueles que estão ouvindo, né, já assistindo, para que já possa pegar aí um papel também, uma caneta, para estar anotando aí, né, alguns versículos, alguns capítulos. Amém? Abrir aí. Salmo de número 33 diz assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Aí pulamos aqui para o verso de número 12, que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, verso de número 13, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos, eles que contempla todas as suas obras. Nós temos contemplado, né, as obras do Senhor na vida das pessoas,
na nossa vida, né, amor? O que Deus tem feito, o que Deus tem realizado. Eu gostaria de orar essa noite, que você possa estar aí no seu lugar, fechando os seus olhos aí e orarmos a Deus. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio de podermos estar reunidos mais uma noite, Senhor, para ministrar a Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra, ela tem vida, ela tem poder. A Tua palavra, ela penetra os nossos corações e há transformações de nossas vidas. Por isso, Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo ainda que o Senhor irá realizar na vida de cada um, pois eu sei que muitas coisas irão acontecer. A Tua palavra, ela nos direciona, a Tua palavra, ela nos conduz para que nós possamos estar no centro da Tua vontade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal que bate em retirada desse lugar, em nome de Jesus, e que a Tua santa presença permaneça nesse lugar, dando a direção para que a Tua vontade venha estar no coração de cada um, a começar pelo meu. É o que nós te pedimos, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. O irmão Celso já vai estar chegando para cá, louvando a esse Deus maravilhoso, juntamente com a pastora aqui, e depois nós vamos estar ministrando aí a palavra. Amém? Só mais um minutinho. Vamos louvar e adorar esse Deus. Ele é merecedor de ser adorado. O irmão Celso já explicou aqui que a adoração não é só louvor, a adoração é com a nossa vida, né? Com o cotidiano nosso. Mas nós vamos cantar e render louvores a esse Deus maravilhoso. Amém? Dá licença. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos juntos mais uma vez e vamos lá. É bom demais adorar o Rei dos Reis, é bom demais termos a liberdade para cantar cânticos, para elogiar os teus atos. Obrigado, Senhor. Nós temos aquele hábito de dizer assim, as palmas, como faz falta estar com cada um de vocês. Aí louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e em meus olhos eu vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Existem palavras, existem declarações assim que muitas vezes podem soar repetitivas, mas não podemos deixar de falar, sempre de convidar ao Senhor para vir através do seu Espírito Santo em nossas vidas, ministrar. E Deus é um Deus muito educado, onde Ele entra ao ser convidado. E nós, mais uma vez, vamos declarar, eu sou grato, não só ao compositor dessa canção, mas a Vivi, como eu falei na quinta-feira, ao pastor Paulo, pastora Vivi, por terem me apresentado esse louvor que eu vejo como um hino de reconstrução do meu eu em relação a Deus, pedindo a presença de Deus na minha vida. E que sirva de incentivo para você que está vendo esse vídeo, para você que está vendo ao vivo, para você que vai ver no YouTube depois, que convide o Senhor para ser o governante da tua vida, para ser o teu rei, para ser o teu suficiente Salvador. Amém? Te convidamos, te desejamos.
Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 vem, Senhor, e toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui e Ele está aí com você também. Obrigado, Jesus. Obrigado pela liberdade de te adorar, independentemente, Senhor, das circunstâncias. Nós sabemos que Tu é Deus, e então não existe poder que se compare com o Teu, Senhor. Muito obrigado. Vem agora, através do Seu Espírito Santo, abençoar todos nós que estamos aqui, a você que está nos assistindo, que venhamos entender, que venhamos ouvir justamente a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos estar convidando novamente agora o pastor Paulo para estar aqui, vindo aqui. Se você quiser vir por aqui, a rotatória você que sabe. Mas enfim, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gosto sempre de pegar esse pouquinho, sempre, até dei um exemplo, né? Falei do anjo ali, não, o anjo está querendo levar minha bênção, seguro para ele não. Tem vindo, mas enfim. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Amém, Celso. Que Deus continue te usando e que Glória seja a Deus. instrumento do Espírito Santo para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Mais uma vez. Amém. Glória a Louvado e Deus. exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu já queria fazer um convite a todos que estejam ali, né? Assim que for liberado. Nós sabemos aí que o prefeito, se eu não estou enganado, de São Paulo, Bruno, no caso, né, liberou para que as igrejas se abrissem dentro das normas, né, que tem que seguir. Eu creio que logo aí vamos estar orando aí para o nosso prefeito aí, Pedro Gouveia, está liberando também, né, para que nós possamos estar cultuando ali na Frei Gaspar, rua Frei Gaspar, número 3997, ali a cultura do reino, e que você possa estar fazendo uma visita, você que não conhece ali o local. É um local simples, mas cheio da presença de Deus, pode ter certeza disso, porque nós estamos ali colocando Deus em primeiro lugar e damos toda a honra, toda a glória a Ele, não a nós, Senhor, mas a Ele, né? E eu espero contar com você, né, ali assistindo um culto. Convide alguém também, um familiar seu, um vizinho, uma vizinha, um amigo de serviço, né, para estar ali cultuando esse Deus maravilhoso. O Ministério Cultura do Reino é um ministério onde é um lugar para todos, porque Jesus veio para todos. Jesus ele não veio selecionar pessoas para estar seguindo, até porque o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos, né? E nós precisamos então primeiro buscar o senhorio do Senhor, buscar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Já pegaram aí as vossas Bíblias, pegaram um papel, uma caneta para nós estarmos aí anotando, né, os versos. Eu prometo para você que hoje eu não vou me prolongar, ok? Gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Capítulo 10. Que pena que não dá para escutar aquele glória a Deus. Ô, né, glória! Amém! Quando acha, né? Glória a É Deus. importante. Olha aí, aqui está a pastora, está o Celso, Natan. Oi. Né? Mas é gostoso ali na igreja. Eu estou com muita saudade ali, né? E agora nós colocamos uma faixa lá onde está escrito assim: proibido a entrada de pessoas perfeitas, né? A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, porque a igreja é o verdadeiro hospital, ali que as pessoas são curadas, libertas e salvas pelo poder da palavra de Deus e no nome do Senhor Jesus. Então, um lugar para todos. Já acharam? Hebreus capítulo 10, verso de número 35 e 36, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão,
Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Repita comigo, perseverança. Perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei. Uma vez, Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra que é viva e eficaz, que nós venhamos a nos diminuir e que o único a crescer aqui seja a Tua santa presença. Que a única estrela a brilhar, Senhor, seja a Tua santa presença. Pois nós necessitamos de Ti, Senhor. Que Tu possa nos conduzir conforme a Tua vontade e o Teu querer. E que Teu nome sempre, mas sempre, venha a ser glorificado e exaltado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dá ordem aos Teus anjos para acampar nos 4 cantos desse lugar, dentro e fora. E na autoridade do nome do Senhor Jesus, bata em retirada todo espírito que não provém da vontade de Deus nesse lugar. E que o Espírito Santo venha reinar e venha nos direcionar. Deus, eu já te peço, abençoa a cada família representada que está assistindo essa live, Senhor. Abençoa, Senhor. Dá a direção, Pai. Prospera, Senhor. Pois nós sabemos que prosperidade, nós não falamos da área financeira. Prosperidade é não faltar ali o alimento, não faltar as vestes, não faltar o pão de cada dia. Nós entendemos que isso é prosperidade. E eu te peço, Senhor, dê prosperidade a teu povo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, amados, nós lemos aqui em Hebreus 10, verso 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, tenha a promessa. Ou seja, nós precisamos ter perseverança nessa nossa caminhada, perseverança em nossa fé para com Deus, perseverança na palavra de Deus, perseverança na comunhão com o Senhor Jesus, pois isso é a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, nós vamos alcançar a promessa de Deus, a promessa que Ele tem para nós, ou seja, a vida eterna, ou seja, o arrebatamento, ou seja, está na vontade, ou seja, no centro da vontade. Amém? Todos nós que temos um chamado, eu creio que todos nós temos um chamado, e o nosso chamado é o chamado da reconciliação, ou seja, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o ministério da reconciliação, que é o ministério de reconciliarmos as pessoas através de Jesus Cristo com Deus. Esse é o nosso chamado. Todos nós temos esse chamado, e que nós possamos executar esse chamado da melhor forma possível. E todos nós somos desafiados a fazer, ou seja, a estar dentro desse chamado. Ele nos chama também a estarmos dentro do seu reino nessa terra. Esse reino, ele não é visto, por aparência. Ninguém consegue ver o reino de Deus, né? Em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo nos ensina que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha só, Romanos capítulo 14, verso 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Então nós precisamos buscar isso, precisamos identificar o que é o reino e o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, pois o mesmo não consiste em necessidades terrenas, ou seja, o reino de Deus não consiste em necessidades terrenas, não tem uma necessidade terrena. O reino de Deus ele é espiritual, o reino de Deus ele é invisível, mas ele existe, como sempre eu falo, né? O reino de Deus não é medido em nossas vidas pela quantidade de carros ou dinheiro que temos, nem tampouco pelo prestígio social. Não é medido o reino de Deus.
O reino de Deus ele não pode ser alcançado por preço de moeda nacional, nem estrangeira, ou seja, você não pode comprar o reino de Deus pela nossa moeda, pela moeda estrangeira, não pode ser adquirido também por obras. O reino de Deus você não adquire ele por obras. O reino de Deus consiste em ter uma nova vida com a prática da justiça, a qual se conquista pela fé e cumprimento da vontade de Deus. Só assim nós alcançamos o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus consiste em ter uma nova vida. E como é gostoso, né? Nós termos uma nova vida. Olha só, amados, como Deus é maravilhoso. Deus, ele nos dá a oportunidade de termos uma nova vida. Você aí que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador e não está de bem com essa vida a qual você está levando, Deus, ou seja, Jesus, ele te dá uma nova oportunidade de ter uma nova vida, a começar hoje, a começar no dia de hoje. E para você ter essa nova vida em Cristo Jesus, basta você confessá-lo como teu único e suficiente Senhor e Salvador, ser filho e filhas de Deus. Que maravilha, que amor é esse? Olha só que Deus maravilhoso, como Ele vem, né, para nos resgatar, como Deus nos ama, e Ele dá isso para nós, onde nós podemos confessar a Ele, a Jesus como Senhor e Salvador e ter uma nova vida. Vai haver uma transformação dentro de nós. Que metamorfose bonita, né? A qual Deus, Ele nos dá. Que amor é esse? Você já parou para pensar nisso? Né? Ele te dá uma nova oportunidade de viver uma nova vida. Às vezes você fala assim, poxa, mas aquele ali um dia roubou, um dia matou e agora está dentro da igreja. É isso mesmo. Por quê? Ele tinha uma vida onde ele roubava, onde ele matava, só que agora ele ganhou uma nova vida em Cristo Jesus. Ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele e ele passa a ter uma nova vida. E a sociedade, o que faz? Começa a julgar, a olhar. Ou aquela que um dia se prostituía, não é verdade? Né? E agora está na igreja. Era uma prostituta, andava com todo mundo e agora está na igreja, dando uma de santinha. Ela está na igreja porque agora ela tem uma nova vida. Ela está em novidade de vida e ela pode usufruir disso. E você pode também. O Senhor deixou isso para cada um de nós, deixou isso para mim, deixou isso para você, e ter uma nova vida. E isso é muito bom. Por isso que nós devemos louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos transforma através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela nos constrange a mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de caminhar. E isso é muito bom, meus amados. Sabe, o reino de Deus é percebido na vida daqueles que promovem a paz e a alegria, a união e a piedade, a bondade e o amor. Olha só, você quer ver o reino de Deus numa pessoa? Você vai ver o reino de Deus nessa pessoa quando ela está praticando a justiça, quando ela está praticando ali, promovendo a paz, a alegria, a união, a piedade, a bondade e o amor. Aí você vê o reino de Deus, essa transformação, né? Quando há essa transformação, você quer saber mais de cuidar dos outros, de fazer pelos outros, do que para você mesmo. Isso é uma coisa normal, uma coisa natural, sabe? O reino de Deus, ele não é visto no luxo, mas na humildade. Sabia disso? O reino de Deus não é visto no luxo, mas ele é visto na humildade. Olha, eu acho isso tremendo. O reino de Deus não é visível como um show, sabe, de luzes ou um clarão de fogos de artifício, mas cresce dentro do coração daqueles que confiaram em Jesus. Ele é visto através das atitudes renovadas e sinceras que refletem o brilho do Espírito Santo e não o brilho do mundo, não as luzes do mundo,
mas o brilho do Espírito Santo em cada um de nós. Olha o que diz em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Que interessante isso, né? Os fariseus ali, né, perguntam para Jesus, né, quando viria o reino de Deus. Eles queriam ver, eles queriam enxergar, eles queriam apalpar. E Jesus fala ali para eles: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo acolá, pois o reino de Deus está dentro de vós. Quando há essa transformação, o reino de Deus está dentro de nós. O que precisamos saber para poder viver esse reino? Sabe? Nós precisamos entender que todos nós devemos nos esforçar. E eu quero até parar um pouco aqui para poder passar algo de ensinamento para vocês aqui. Em Mateus 11, capítulo 12, diz assim, eu vou ler aqui na versão da Bíblia King James, que diz assim, ó: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Agora na versão Almeida Rocha, corrige. João Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida revisada e atualizada, né? Ela diz assim, ó: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que é interessante nós notarmos aqui, que está falando assim, desde os dias de João Batista. Desde os dias de João Batista, o que acontece? Os dias de João Batista está pela terra, ali pregando arrependimento, dizendo que Jesus viria, né? E quando Jesus chega, João Batista sai de cena. Então, desde os dias de João Batista, os fariseus, esses que perguntam para Jesus, que queriam ver o reino de Deus, eles se apoderavam do reino de Deus, achavam que eles tinham direito, que isso pertencia a eles. Então era tomado à força, né? E com violência. Só eles achavam que eles eram os que iriam se salvar. Mas Jesus, ele fala que o reino de Deus, ele é tomado, ou seja, não é que ele é tomado, para nós obtermos o reino de Deus, nós precisamos nos esforçarmos. Eu preciso me esforçar. Você precisa se esforçar também, sabe? O Senhor Jesus, ele nos orienta a tomarmos uma atitude ofensiva nessa batalha espiritual, porque é uma batalha, você querer viver, né, o reino de Deus. Porque o inimigo, ele não quer que você viva esse reino de Deus, ele não quer que haja essa transformação em você. O Senhor Jesus, ele nos orienta a entrar pela porta estreita, ou seja, o reino de Deus é porta estreita também. Mateus 7, verso 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram ou adentram por ela. Você vê que interessante? Por isso que tem que haver um esforço da nossa parte. A porta é estreita, só entra um de cada vez, né? E nós precisamos perseverar para conquistar esse reino dos céus, o reino do Senhor Jesus aqui na terra. Então, nós precisamos entender isso. Não é por força nem por violência. Nós precisamos perseverar em seguir a esse Deus maravilhoso. Jesus também, ele direciona a cada um a carregar a sua cruz. Mateus 16, 24 diz assim:
Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui nós temos que dar uma pausa para meditarmos um pouquinho nesse versículo aqui de Mateus 16, verso 24. Porque Jesus ele diz assim: se alguém quer vir a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amados, nós precisamos negar muita coisa em nós, o nosso desejo, a nossa vontade, negar, né? Para podermos seguir a Jesus. Se nós não negarmos a nossa carne, se nós não negarmos os desejos, as nossas vontades, fica difícil em seguir a Jesus. Se nós não nos esforçarmos para que haja, sabe, essa negação da nossa carne, do nosso eu, negar o nosso eu, nós não vamos conseguir viver o reino de Deus. Não vamos conseguir. Então, Jesus ele nos orienta aqui, né? Entra pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela, né? E ele fala também: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Ou seja, nós precisamos carregar a nossa cruz, né? E seguir a Jesus. O reino de Deus, nós sabemos e já falamos muitas vezes aqui que ele funciona pela fé, e sem ela nada funciona no reino de Deus. É pela fé. O reino de Deus funciona pela fé. A fé é a cultura, é o estilo de vida do reino. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Sabe? A fé é a cultura, é o estilo de vida do reino. No reino, temos que viver pela fé. Viver pela fé. Nós fomos gerados para viver pela fé. Gênesis 1, 26 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem indica o quê? O caráter e a natureza. Logo, o ser humano foi criado para refletir o caráter e a natureza de Deus. Também foi criado a sua semelhança, que nada tem a ver com a aparência, mas com a função de viver pela fé. Você consegue entender isso? No começo, Adão e Eva, eles viviam pelo que acreditavam, não pelo que viam. E tem muitas pessoas que não conseguem viver pela fé. As pessoas só conseguem viver acreditar naquilo que elas estão vendo. Elas não conseguem viver pela fé. Não, vai acontecer, vamos conquistar, né? É igual essa pandemia que nós, filhos de Deus, acreditamos que aqui no Brasil não vai haver essa mortandade, né? Posso falar esse nome aqui, Celso? Estou correto? Mortandade, né? Por quê? Porque nós precisamos, o Brasil é um povo que ora, é um povo que busca a presença de Deus, é isso que nós temos que fazer, orar, jejuar. Então nós cremos que não vai haver esse número aí exorbitante que está acontecendo nos outros países, porque nós estamos orando, nós estamos perseverando e precisamos continuar, né? E depois olhar para trás e falar: só o Senhor é Deus. Porque é Deus que está nos livrando, é Deus que está nos protegendo. E precisamos ter esse entendimento e ter essa fé que isso vai acontecer no Brasil. Isso vai acontecer não, isso já está acontecendo. Já está acontecendo no Brasil. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque nós temos crianças orando por isso. E olha o poder que tem a oração de uma criança pedindo ao Papai do Céu que essa epidemia seja varrida do planeta Terra, né? Crianças orando. Então eu tenho certeza que Deus ouve a oração, e Deus ouve a nossa oração, e nós estamos pedindo. Eu peço aqui em nome de Jesus, sabe, que venha cair por terra esse vírus aqui no nosso país, e que nós possamos
menos afetada, porque o povo estava orando, porque o povo estava crendo, porque o povo confiou no Deus que eles servem. E que isso venha mexer com a China também, que eles possam ver isso no nosso Brasil. Amém? Amados, então nós falamos aqui que a imagem, ela indica o caráter e a natureza. Logo, o ser humano foi criado para refletir o caráter e a natureza de Deus. Também foi criado à semelhança de Deus, que nada tem a ver com a aparência física, mas com a função de viver pela fé. E como eu falei, no começo Adão e Eva viviam pelo que acreditavam, não pelo que viam. A fé para eles, até a desobediência, a qual você sabe, né? O que aconteceu, qual foi a desobediência de Adão e Eva, e aí eles... A fé do reino é natural para nós, ela tem que ser natural. Sem o Espírito de Deus agindo em nossa vida, não podemos alcançá-la, e sem ela, nunca veremos o reino de Deus. Eu vou repetir e quero que você preste atenção nisso que eu estou falando. Olha só, a fé do reino é natural para nós, ela tem que ser natural, nós cremos, nós temos fé. Sem o Espírito de Deus agindo em nossa vida, não podemos alcançá-la. Ou seja, nós alcançamos essa fé do reino através do Espírito Santo que habita em nós. E sem ela, nunca veremos o reino de Deus. Hebreus 11, verso de número 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, que coisa interessante, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador que busca. Sabe o que é galardão? É presente, sabia disso? Galardão é presente, ou seja, Deus ele nos presenteia, né? Toda vez que tentamos interagir com um ambiente diferente daquele para o qual fomos criados, terminamos sendo disfuncional. Nós não vamos funcionar em outro ambiente que não tenha, sabe, que não tenha fé. Toda vez que tentamos interagir com um ambiente diferente daquele para o qual fomos criados, terminamos sendo disfuncionais. Ou seja, nós fomos criados por Deus para viver no ambiente de fé, para viver no ambiente aonde nós enxergamos o espiritual das coisas que acontecem, aonde nós sabemos que podemos crer e que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dEle. Isso é muito importante. Nós fomos designados para estar no ambiente de fé e fora desse espaço não funcionamos propriamente. Sabe? Marcos 5, olha só. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 35 ao 43, fala sobre a ressurreição da filha de Jairo. Você sabe dessa, você conhece essa passagem? Se você não conhece essa passagem, eu vou falar rapidamente aqui, que eu já até ministrei e usei ela, aonde Jairo vai até Jesus, pedir pela filha dele, que ela está adoentada, quase morrendo. Aí Jesus está indo ao encontro, está indo para a casa de Jairo, de sangue, toca em Jesus, é curada, né? E Jairo continua vendo tudo aquilo ali que está acontecendo. De repente eles continuam indo ali, né, para a casa de Jairo. Jesus, juntamente com seus discípulos e Jairo, vem aquelas pessoas, ou seja, os funcionários de Jairo, aqueles que trabalhavam para Jairo: olha, não importune mais o mestre, a tua filha veio a falecer, ela morreu. Jesus olha para Jairo e fala simplesmente, creia, né? Tenha fé. Jesus chega na casa de Jairo, o que acontece? Aquele pessoal está ali chorando, porque a menina morreu. Então ali não é um ambiente propício para a fé. O que Jesus faz ali? Ele tira todos. Ele só entra ele, alguns discípulos dele, a mãe e o pai da menina.
Qual o desejo que estava no coração de Jairo e no coração da esposa de Jairo, dessa mulher? Qual o desejo? Em ter a filha. Então, Jesus tira aquele pessoal e ele cria um ambiente espiritual ali, um ambiente propício para que o milagre venha acontecer. E aí ele chama a menina, né? A menina acorda e ele entrega a menina para Jairo. Então, esse ambiente, se aquele pessoal estivesse ali chorando, rodeando a menina, ela morreu, está vendo que ela está morta, e ela morreu mesmo, não era um ambiente propício para a fé, para o milagre de Deus acontecer. Você consegue entender isso? Se você quer o milagre de Deus, você precisa estar nesse ambiente propício, você precisa ter fé, você precisa estar orando, você precisa estar buscando, crendo no milagre de Deus, crendo no impossível. Nós podemos fazer o possível. Deus faz o impossível acontecer na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Só que nós precisamos criar esse ambiente. Entende por quê? A necessidade, onde diz que nós necessitamos congregar, estar junto, cultuando a Deus junto, família, igreja, corpo de Cristo, né? Então você, eu não vou, não, mas a palavra de Deus, nós precisamos entender a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nos orienta, o apóstolo Paulo nos orienta que nós necessitamos estar no ambiente junto como corpo de Cristo, louvando a Deus, ouvindo uma palavra, sendo ministrada, para que haja um crescimento da nossa fé, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, entendeu? Então, ambiente, você precisa criar esse ambiente. Você já assistiu esse filme? Eu assisti um filme maravilhoso, que o nome do filme era Quarto de Guerra. Você já deve ter assistido esse filme. Se não assistiu, assista esse filme. A mulher, ela cria um ambiente espiritual. Ela tinha um quarto onde ela colocava as petições, as orações, um ambiente onde ela se ajoelhava, ela começava a orar, começava a interceder para que as coisas vinham acontecer. Coisas que, pelos olhos humanos, seria difícil, impossível de acontecer. Sabe, para ela não, porque ela tinha fé, ela creu, ela acreditou que o Senhor poderia realizar um milagre na vida dela e do esposo dela. Então ela começa a entrar numa batalha espiritual ali, orando, pedindo, intercedendo, cobrindo o marido de oração. E o que aconteceu? O resultado? A vontade de Deus. A vontade de Deus. Essa família foi restituída. Então, meu irmão, isso é em todas as áreas da nossa vida. Precisamos criar esse ambiente de fé, acreditar que o impossível pode acontecer. Nós temos que fazer, repito, eu e você, nós temos que fazer o possível. O impossível, Deus faz. Quando nós agimos, e aí não dá mais para agir, é quando Deus vem com a sua mão poderosa e age. Hoje eu estava na casa de um irmão, eu tive que fazer uma visita na casa do irmão nosso, da igreja, de uma irmã nossa, e ali eu tive a oportunidade de dar uma palavra e eu li o Salmo 133, que é onde fala ali que é bom que nós é onde há uma consagração, é onde fala do óleo derramado, está falando de consagração, e é onde Deus ordena a bênção dele. Então, quando nós estamos em união, há uma consagração, e quando há essa consagração, ordena a bênção dele sobre todos aqueles. E nós temos que crer nisso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você vê aqui que esse ambiente de fé é necessário. Nesse reino, a ausência de fé, ela cria um vácuo que é rapidamente preenchido pelo medo e pela dúvida. O temor e a insegurança gera a preocupação, que é o oposto da fé. Preocupação, é o oposto da fé. Sem fé, mergulhamos em um mundo de preocupações, tormentos, depressão, o que nos leva a sabotarmos a nossa vida. A nossa vida. Fomos moldados para viver pela fé, pois ela substitui a aflição. A fé substitui a aflição. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que está lhe afligindo, mas se você tiver fé que vai acontecer algo de bom, essa aflição vai bater em retirada da tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viver pela fé
não significa viver pelo que os seus olhos lhe mostram, mas pelo que a sua mente, a sua alma e seu coração sabem que é verdadeiro. Precisamos crer simplesmente no Senhor e na sua palavra. Se ela diz que seus pecados estão perdoados pelo sangue de Jesus, devemos acreditar nele. Devemos acreditar que os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Ele morreu ali naquela cruz por nós, pelos nossos pecados. Sabe, o sangue verteu do corpo dele e nós fomos perdoados. É perigoso conduzir as nossas vidas, sabe, baseado no que vemos, porque aquilo que enxergamos, na maioria das vezes, não é algo concreto. Sabia disso? Eu vou repetir. É perigoso conduzir as nossas vidas baseado no que vemos, naquilo que nós enxergamos, porque aquilo que nós enxergamos, na maioria das vezes, não é algo concreto. O olhar pode ser enganoso, a não ser que vejamos a situação do ponto de vista do céu. Aí não, aí é diferente. Quando nós conseguimos enxergar as coisas do ponto de vista do céu, ou seja, de Deus, aí é diferente. Viver pelo que vemos restringe a nossa vida à sorte e às circunstâncias, as quais podem mudar com o vento. Viver pela fé, ao contrário, ancora a nossa existência na verdade imutável de Deus, uma fundação que nunca rachará. Amados, em nenhuma circunstância devemos perder a nossa fé. Sabia disso? E pela fé, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E não apenas ser ouvinte da palavra de Deus. Pela fé, nós devemos praticar a palavra de Deus e não ser apenas ouvinte. Se você tem fé, você lê a palavra, você pratica ela. Abra as nossas Bíblias aí em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu gosto sim, obrigado. Minha esposa já está... Isso que é mulher, né? Olha só. Eu ia falar aqui, poxa, eu estou sentindo falta de uma água, né? Ela já veio com um copo d'água e trouxe aqui. Obrigado, pastora. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 7. Todos acharam aí? Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Verso de número 24 ao 27. Olha só. Porque devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Olha só. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. O que é interessante aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda. Terminando o sermão dos montes. O sermão do monte. Se você for ver ali em Mateus capítulo 5, o sermão do monte é as bem-aventuranças. E depois o Senhor Jesus, ele ensina ali os discípulos a ser o sal da terra, né? a ser a luz do mundo. Ele começa a falar ali das práticas da justiça, como devemos, o amor ao próximo. Ele fala também, ele nos ensina como devemos orar, como jejuar. Ele fala sobre o tesouro no céu, ele fala sobre a luz e as trevas. E depois ali no final, você vai ver, depois que ele fala assim sobre as duas estradas, o falso profeta, ele fala sobre os dois fundamentos. E ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vou repetir: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, preste bem atenção, é a palavra de Deus. O dia mau ele vem para todos. O dia mau vem para aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador e para aquele também que ainda não confessou. Mas o que nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos ter como ensinamento e crer que necessitamos praticar a palavra de Deus. Necessitamos. Porque o Senhor ele falou assim: todo aquele pois que ouve essas minhas e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós falamos de casa, nós estamos falando de família também. E a rocha é Jesus. Então, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos sendo, e aí que é importante, a nossa família está praticando a palavra de Deus. Por quê? Porque nós ficamos alicerçados na rocha, e a rocha é Jesus. Mas quando nós apenas lemos a palavra de Deus, entra por um ouvido, sai pelo outro, e não praticamos a palavra de Deus, o Senhor nos compara, sabe, aquele insensato que construiu a sua casa na areia. Na areia não tem como, vai vir um vento, vai vir a chuva, sabe, ela não está alicerçada, e aí o que acontece? Vai cair, vai derrubar. Por isso que nós necessitamos edificar a nossa casa na rocha. E assim é o reino de Deus. Nós precisamos viver esse reino de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos vivendo o reino. Quando nós somos e entendemos que nós necessitamos ser o sal da terra, nós estamos praticando a palavra de Deus. Quando nós entendemos e devemos ser, sabe, a luz do mundo, nós estamos praticando, sabe, a vontade de Deus. E precisamos, como eu falei anteriormente, ser a luz desse mundo em oração, para que todos os povos vejam que o Brasil é um país diferente. É um país diferente. E eu creio que esses países onde o evangelho é proibido, inclusive na China, você sabe disso, né? Em nome de Jesus, as cadeias vão se quebrar e a palavra de Deus vai ser ministrada naquele país. Eu louvo a Deus por isso e esse é um desejo do meu coração. E a palavra de Deus diz que o Senhor virá quando a palavra dele for ministrada nos 4 cantos do mundo, em todo o mundo, no mundo inteiro, E aí a volta do Senhor Jesus. E eu creio que já tem pessoas ali, sabe, ministrando a palavra de Deus. É que ali pegou é morto. E parece que agora eles estão proibindo de falar a palavra Jesus, proibindo as pessoas de falar a palavra Jesus. Então, para você ver como que é um país desse, né? E de onde veio esse vírus aí mortal aí que está assolando aí a terra. Mas em nome de Jesus vai cair, as cadeias vão ser quebradas lá e aquele povo vai confessar Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da vida deles. Então nós precisamos entender que precisamos nos esforçar para viver o reino de Deus. Precisamos ter força, precisamos persistir, ser persistente para viver o reino de Deus. E vivemos o reino de Deus pela fé. E sabemos que o reino de Deus está dentro de nós. E entendemos também que precisamos praticar a palavra de Deus e não ser apenas ouvinte. Amém? Glórias a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Nós vamos estar encerrando aqui e que nós possamos, né, estar orando e pedindo a Deus pela misericórdia dele sobre as nossas vidas todos os dias. Todos os dias. E eu tenho certeza que lá do céu ele ouve as nossas orações. Amém? Eu sei e tenho certeza que a palavra de Deus ela é viva e eficaz
ela não volta vazia. E eu reforço aqui o meu convite a vocês, que vocês possam estar, assim que nós estivermos cultuando a Deus ali na cultura do reino, você possa estar fazendo uma visita para nós ali. Você vai ser muito bem-vindo ali na Igreja Cultura do Reino, né? Na rua Frei Gaspar, 3997. Amém? Feche teus olhos, vamos orar e depois nós vamos profetizar sobre as nossas vidas. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra em nossa vida que foi ministrada, Senhor. Nós sabemos que nós necessitamos ser praticante, viver o reino pela fé, e que o sobrenatural acontece quando nós fazemos a nossa parte. Deus, em nome de Jesus, que tu possa abençoar a cada família representada, que tu possa dar direção para cada família que está assistindo a essa live, que está ouvindo a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus. Abençoa, Deus, que tu possa conceder o desejo do coração deles, que haja transformação de mente, que haja conversão e que o teu nome seja glorificado e exaltado. É o que eu te peço, que nós te pedimos nesta noite, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Glória a Deus. Vou dar um alô aí, né, lá para o Manuel Messias, lá de Sergipe, que está nos assistindo. Dá um alô ali também mais uma vez para a Ana Beatriz, Aninha, né, para a Cláudia Rocha. Obrigado, Cláudia, por estar nos assistindo. Para a Dani Silva, a Ana Luísa Carvalho, Renato Oliveira, quem é? Giovanni Lopes, a Luana, né? Luana está assistindo, o Teodoro, o Theo, estive com ele hoje, a Luciana Figueiredo, Lu, um beijão, a Dona Guta, né? Está nos assistindo ali também. A Dona Guta, ela anda dos trinques, né? E tem mais ainda, né? O Wagner, eu estive com ele também, a Edileuza Silva, a Renata, a nossa cunhada, né? A Renata de Souza, Carlinhos Esquinão, meu sobrinho, a Daniele Vita. Ô Dani, olha que Deus abençoe a tua vida, Dani. Eu vi a tua postagem hoje no Facebook, viu? A minha irmã Doralice, a Luciana Maltês, o Luiz Souto, amo o Luiz de paixão, né? Virgínia Neri, Murilo Chinai, olha só, Débora Rodrigues, glória a Deus pela Débora, essa família maravilhosa, a Claudete Caraúba, Leandra, um beijão para você, Fabrício Melo, Fabiano Melo, Marcos Souza, Daniela Justino, Fernando Bispo. Toda a honra, toda a glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Amém? Agora eu gostaria que você aí profetizasse sobre a tua vida, né? E quando nós profetizamos, nós precisamos crer naquilo que nós estamos profetizando. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua boca e que você pronunciasse essas palavras que eu vou pronunciar agora. Fale assim comigo, aí no seu lugar. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, na minha vida, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada e que o sobrenatural de Deus venha acontecer na tua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Tenha uma noite de sono tranquila e calma. Amém? Fica na paz. Um beijão para todos vocês. Fique com Deus.
em nome de Jesus. Amém.